Vamos lá, minha gente. Questão número 5. As irmãs Caroline e Letícia saíram da cidade de Brasília rumo à viagem dos sonhos, conhecer a Disney World em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Haverá escala na cidade de Manaus e o tempo de voo de Brasília a Orlando. Haverá uma escala na cidade de Manaus. E o tempo de voo de Brasília a Orlando será de 3 horas. A aeronave permanecerá em solo por 4 horas e 10 minutos, decolando em seguida direto para Orlando num voo que durará então 9 horas e 15 minutos. Ora, já está tudo esquisito aí, né? Esse horário. Sabe-se que Brasília do Distrito Federal está 1 hora à frente de Orlando. Então, Brasília, o Distrito Federal, está 1 hora à frente de Orlando. Que as irmãs decolaram às 10 horas da manhã no horário de Brasília do dia 12 de janeiro de 2020. Então, podemos afirmar que elas pousarão em Orlando no dia 13 de janeiro Bom, essa questão ela foi anulada, porque está uma confusão essas questões de horário, né? A própria banca anulou essa questão. Vamos tentar ver se a gente dá uma modificada para a gente raciocinar alguma coisa, senão a gente faz alguma espécie de conta mínima só para a gente treinar contas de tempo, né? Ó, ele vai haver uma escala na cidade de Manaus, certo? E o tempo de voo de Brasília a Orlando será de 3 horas. A aeronave vai permanecer em solo, aonde deve ser em Manaus, 4 horas e 10 minutos, decolando em seguida direto para Orlando, no voo que durará 9 horas e 15 minutos. Ora, como pode isso, né? A aeronave vai permanecer 4 horas no solo e a parte do voo é de 3 horas, então 3 mais 4, isso dá 7 horas e 10 minutos. E por que então o voo está durando 9 horas e 15 minutos? Né? Vamos fazer o seguinte, só para a gente fazer exercícios de tempo. Né? Digamos, vamos ficar com esse valor aqui de duração do voo, de 9 horas e 15 minutos. Né? 9 horas e 15 minutos. E que o Distrito Federal está 1 hora à frente de Orlando. Quer dizer que está lá em Orlando. Né? Orlando está 1 hora atrás do Distrito Federal, de Brasília, certo? 1 hora atrás. O Distrito Federal está 1 hora à frente. Né? Então tá, beleza. O horário do Distrito Federal diminuiu de 1 hora. Agora, então vejam lá. Se as irmãs decolaram às 10 horas da manhã no horário de Brasília, do dia 12, né? Em que dia eles vão chegar? Será que ele quis somar todos esses tempos? Não, mas a gente não tem como corrigir essa questão. A gente só vai fazer alguma conta para exercitar uma conta de tempo aqui, né? Mas elas vão chegar no mesmo dia. Ora, se elas vão sair às 10 horas daqui, bom, mas a gente está fazendo uma questão só para treinamento, né? Essa questão foi anulada, então a gente só quer treinar uma conta de tempo. Se ela saiu às 10 horas, isso significa que em Orlando são 9 horas, certo? E a gente pressupôs aqui que eles vão levar este tempo inteiro para chegar em Orlando. É o tempo de duração do voo com as paradas, né, com a parada em Manaus. Ora, então o que acontece? Elas vão, no horário de Brasília, chegar às 19 horas e 15. Eu somei essas 10 horas com as 9 e 15. 10 horas com 9 horas e 15 minutos vão chegar às 19 e 15. Só que em Orlando vai ser o quê? 18 horas e 15 minutos, beleza? Então vejam aí que essa questão ela foi anulada.
E a gente tentou simplesmente fazer uma conta de tempo. O importante né? O importante é você não esquecer de diminuir 1 hora, porque em Orlando é 1 hora atrás. Agora vamos fazer o seguinte, e se fosse uma outra hora qualquer? Vamos somar todas essas horas, ó. 9 horas com 9 horas, digamos que fosse o caso de somarmos todos esses tempos aí, né? 9 horas e 15 minutos, mais 4 horas e 10 minutos, mais 3 horas. Ou seja, então, no fundo eu estaria somando 3 horas. 3 horas. Mas a gente está inventando o exercício para treinamento, né? 3 horas mais 4 horas e 10 minutos dá 7 horas e 10 minutos, certo? Se eu somar isso com mais 9 horas e 15 minutos, então a gente vai ter o quê, ó? 9 mais 7, 16, certo? 16 horas. Com mais 10 mais 15 vai dar 25 minutos. Então eu tenho 16, opa, risquei ali, volta. 16 horas e 25 minutos. Digamos que fosse esse o tempo que eles levassem. Ora, como ela vai sair às 10 horas de Brasília, ela vai chegar, que horas então? Ela vai chegar lá, né? Ela vai chegar lá, as meninas vão chegar lá, 26 horas e 25 minutos depois, certo? O que eu fiz aqui? Eu somei o 10 com o 26. Ora, mas eu estou só no horário de Brasília. E no fundo eu tenho que diminuir de 24 horas. Então elas vão chegar 2 horas da manhã e 25 minutos do dia seguinte, né? Do dia seguinte. Agora, lá em Orlando é 1 hora a menos. Então será 1 hora e 25 minutos. Então, digamos, a resposta seria a letra B, né? 1 hora e 25 da manhã, né? Mas vejam, a gente teve que adaptar o exercício. A gente está treinando um exercício de conta. E nessa segunda vez, nós só colocamos um tempo maior para que pudesse dar no dia seguinte, né? Neste caso, aí a resposta correta seria a letra B, 1 hora e 25 minutos. Mas a gente nem vai marcar, porque essa questão foi anulada, beleza?